Demos início, então, a mais uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o objetivo de apurar os motivos da insistência da Prefeitura Municipal em realizar obras que prejudicam o patrimônio histórico aqui em Ribeirão Preto. Já nesse primeiro momento, entregar para a doutora Patrícia o protocolo de recebimento de convite que foi enviado a todos os vereadores desta casa. Está aqui, que seja anexado. O protocolo do ofício enviado ao ilustríssimo senhor superintendente da Transerp, William Antônio Latuffi, um ofício convocando todos os integrantes da equipe técnica lotada na Transerp. Não chegou ninguém da Transerp ainda, né? Bom, estaremos dentro. Eu vou deixar de lado esse protocolo. Tenho também o ofício 12/16, solicitando cópia inteiro teor do processo levado à análise do CONDEFA, solicitado esse documento também a Transerp, ao seu superintendente, William Antônio Latuffi. Temos aqui o protocolo do ofício número 10/16, encaminhado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, Fernando Antônio Piccolo, que está conosco aqui, juntamente com o senhor Valério Dias, que é diretor também da secretaria. Então, já passo para a doutora Patrícia. Tenho aqui um ofício 154/16 da Transerp, no qual eu passo a ler para os senhores agora. Prezado senhor, em atenção ao ofício número 12/16, esclarecemos que os documentos solicitados não são de competência da Transerp. A propósito, a solicitação em questão deve ser encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, bem como à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que, no âmbito das suas respectivas competências, atendam ao requisitado por esta comissão. Nessa oportunidade, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, engenheiro William Antônio Latuffi, diretor superintendente. Nós solicitamos, através do ofício 12/16, a cópia do inteiro teor do processo levado à análise do CONDEFA. Lógico que eu vou passar a palavra daqui a pouco ao Fernando Piccolo, mas a Transerp diz aqui que é competência da Secretaria Municipal de Planejamento. O que originou, o que motivou a gente fazer essa solicitação à Transerp, exatamente quando da presença do secretário Abranche aqui, que ele diz que isso aí era de competência da Transerp. Agora a Transerp vem e diz que é competência de planejamento. Então vamos aqui tentar entrar num acordo, até talvez o senhor já tenha trazido esses documentos. Eu vou deixar aqui, vereador Maurício, também em aberto esses dois documentos antes de entregar para a doutora Patrícia. Lógico, pode, por favor, os dois documentos. Esse também, em relação à convocação, ofício número 153/16 da Transerp, em atenção ao ofício número 11/16, informamos que o engenheiro Reinaldo Lapati, técnico responsável pela definição dos locais em que estão sendo construídas as estações de embarque da Praça das Bandeiras, bem como os terminais de ônibus, encontra-se no gozo de férias, razão pela qual solicitamos que seja definida a nova data a partir de 26/10 para a oitiva da Transerp, que será representada pelo diretor de transporte, José Mauro de Araújo, e pelo engenheiro Reinaldo Lapati, ambos capacitados para prestar os esclarecimentos necessários a esta comissão no âmbito de competência da Transerp. Assina o engenheiro William Antônio Latuffi. Agradecer a presença e registrar do vereador Coraúce Neto, um membro dessa comissão. Muito obrigado, vereador, pela presença. Por favor, já vou lhe passar a palavra também. Já deliberando
com o vereador Maurício, antes de passar a palavra para ele, ao vereador Coraús também, até em relação a esse ofício, nós deliberamos na última reunião que o convocado seria o superintendente William Antônio Latuf, e ele justifica aqui que o Lapate, seu diretor técnico, está de férias, solicitando uma nova data a partir de 26/10. Coloco para a deliberação de vossas excelências que acatemos, então, esse ofício, e a partir de 26/10, além do José Mauro de Araújo e do Reinaldo Lapate, mas também a presença do diretor superintendente William Latuf, para que eles estarem presentes aqui na nossa reunião. Podemos deliberar dessa forma? Vereador Coraúci, de acordo? Então, doutora Patrícia, no final, nós vamos já deixar definido um calendário de reuniões, e fiquem aberto aqui também para a gente marcar uma data posterior a 26/10, para termos aqui as presenças, então, dos representantes da Transerp. Quero passar para... Lógico, por favor. Primeiro, boa noite a todos. Na última reunião, foi anteontem, né? Quinta-feira passada, foi dito aqui pelo senhor Abranches que os locais, no centro da cidade especialmente, onde estão sendo colocados os terminais, foram escolhidos, essas foram as palavras usadas pelo senhor Abranches, pela Transerp. Vocês sabem alguma coisa disso? A Transerp escolheu mesmo? Na verdade, houveram 14 reuniões com uma equipe da Transerp, do planejamento, da infraestrutura, da Casa Civil, da administração, da Fazenda, para que se tomasse o ideal de um projeto, o melhor para a população. A ideia que está sendo falada, como o Abranches disse, partiu da Transerp, porque ali já havia consolidado pontos de ônibus com mais de 20 anos. A única coisa que se fez foi a modernização desses terminais, visando principalmente a qualidade do serviço atendido aos munícipes que usam o transporte coletivo e que teria uma melhor qualidade para que eles não tomassem chuva, sol, vento, coisa assim. A Transerp foi uma das que foi pontual a participação deles em relação aos pontos que já haviam ali. Então, o local em si praticamente não alterou nada. Alterou o da Visconde tinha uma que desceu. Agora, os da Américo Brasilense, eles já existiam ali há mais de 20 anos. Sim, só para concluir. Mas não foi assim que ele disse. Ele poderia ter respondido dessa maneira, que houve um consenso, houve uma reunião entre vários setores da secretaria, e houve um consenso que, como ali já há algum tempo, etc. e tal, ficaria ali. Mas ele não falou isso. Ele disse peremptoriamente, para usar uma expressão muito antiga, que tanto isso é verdade que nós convocamos, não sei qual é a expressão correta, a vinda do pessoal da Transerp para responder se é verdade isso. Foi o Abranches que falou, não sou eu que estou falando. Ele poderia ter respondido da maneira como o senhor fez. Houve uma reunião com várias secretarias e chegou-se à conclusão de que tereré, pereré, pereré, pereré. Não foi isso que ele disse. Ele disse que a Transerp é que escolheu os locais. Ou eu estou errado? Correto. Perfeito. Com toda a razão. Antes de eu fazer a pergunta, então, já iniciar com o Fernando Piccolo, passar a palavra ao vereador. Pode ir, vereador? Podemos dar sequência? Então, tá. Só pedir para a doutora Patrícia, então, anexar nos autos, então, o documento enviado por Câmara e Grifo Construtora, para que a gente possa, aí, na próxima reunião, fazer as análises juntamente com os vereadores e com o corpo jurídico dessa Câmara Municipal. Secretário Fernando Piccolo, a primeira pergunta que eu faço é no sentido do objeto dessa CPI, que é exatamente apurar os motivos da insistência da Prefeitura Municipal em realizar obras
que prejudica o patrimônio histórico. Eu gostaria que o senhor falasse, respondesse para nós, se o senhor tem conhecimento, se o senhor poderia falar algo em relação a isso, o porquê dessa insistência, sendo que a comunidade se projetou de uma forma contrária. As entidades representativas de Ribeirão Preto, que compõem o FERP, também, da mesma forma, se colocaram contrária a essas obras naquele local. Foi apresentado, ao mesmo tempo, alternativas, um plano B, um plano C, que seja, para que isso não ocorresse naquele local. A igreja, o tempo todo, se colocou, através do Padre Chico, à disposição para conversar, para buscar uma alternativa, o melhor caminho para a cidade. O senhor, como sendo aí o representante do planejamento em Ribeirão Preto, o senhor poderia dizer quais são os motivos, então, ou porquê dessa insistência do Executivo Municipal em realizar essas obras essas que contrariaram aí a cidade de uma forma geral? Obrigado por sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador Maurício, ao presidente Rodrigo, e ao nosso amigo, sempre amigo, Coraúce. Esse ponto, vamos falar assim, esse ponto de ônibus, ele já existe ali na Visconde Auma há várias e várias décadas, né? Então, nós não estamos inventando nada. Eu sei que tem um patrimônio histórico ali, que é a catedral, certo? Que no começo dessa gestão, nós estivemos lá, vendo as rachaduras, 2010, 2012, e descobrimos que atrás da catedral tinha uma caixa d'água, que ela estava vazando, vamos falar assim, uma caixa d'água muito antiga e vazando. Na verdade, atrás da catedral tinha, desculpe a expressão que eu vou usar, uma privada pública. Era uma fedentina terrível, era uma coisa muito horrível que acontecia atrás da catedral. Era uma privada, vamos dizer assim, pública, né? E que era utilizada, inclusive, por pessoas que se utilizavam não somente para suas necessidades fisiológicas e anatômicas, mas para suas necessidades sexuais também. Talvez essa caixa d'água esteja foi construída nisso aí. E também a calçada lateral da catedral, porque a fundação da catedral é uma fundação bem antiga, né? Feito antigamente fazia de pedra, né? Então é uma construção bem antiga. Não tem as técnicas que tem hoje para a construção. E a calçadinha lateral também, houve uma infiltração, né? Teve lugar que quebrou, houve uma infiltração. Então, por causa disso que, acho eu, com 39 anos de engenharia, 62 anos de idade, eu sei um pouquinho de engenharia civil. Eu acho que é essa infiltração e o tempo que causou as rachaduras na catedral. Porque nós temos um laudo no Instituto Falcão Bauer, certo? Que a trepidação, mesmo com os buracos que existentes, com tudo, certo? A trepidação é mínima perante a estrutura da catedral. Agora, isso eu estou falando em termos de estrutura da catedral. Tá? Agora, quanto à insistência, presidente, eu não posso responder para o senhor, porque nós, planejamento, certo, não determinamos o lugar que vai ser o ponto, essa comissão que decidiu, certo? Mas vejo da seguinte maneira, aquele ponto de ônibus que existe lá, pequenininho, certo, do lado da catedral, não na Praça das Bandeiras, hoje ele foi retirado de lá e foi colocado para baixo, certo?
É uma obra que, conversando com o Valério, é uma obra que não tem banheiro, uma obra que não tem fraldário, uma obra que não tem salas de venda de bilhete, simplesmente é uma cobertura, certo? Uma estrutura metálica, uma cobertura, que vai dar, logicamente, como o Valério falou, muito mais condições favoráveis para os usuários de ônibus. No meu entender, aquilo lá é mais um mobiliário urbano, uma estrutura urbana, do que uma construção. Se fosse ver o seu móvel, porque lá não tem banheiro, não tem construção, é simplesmente uma cobertura, certo? Os outros sim, os outros têm, tudo isso que eu falei. Lá não tem. Então, nós aprovamos isso, essa construção, para catalogar no planejamento, para ficar catalogado, que ao pé da letra é uma estrutura metálica com uma cobertura. Então, decidiu-se essa comissão que deveria ser ali, e foi ali. Quem tocou isso foi o nosso diretor aqui, o Valério, que tocou isso aí, né? E eu não vejo, já afastou da catedral, não tem esse motivo, me parece, não é da minha alçada, me parece que o piso ali em volta da catedral vai ser tudo concreto armado, o piso, o asfalto ali vai ser tudo concreto. Pavimento rígido. Eu não sei bem isso aí como é que é. E rígido, E o CONDEFA aprovou, certo? E nós não fizemos, que nem hoje, senhor presidente, eu recebi um ofício de Vossa Excelência sobre o estudo de impacto de vizinhança, certo? Então eu trouxe alguns documentos aqui, para deixar aqui, porque a Lei 2157, no seu artigo 31, ela fala que o estudo de impacto de vizinhança é para terrenos acima de 10 mil metros quadrados ou construções acima de 10 mil metros quadrados. Se verticalizados, 30 mil metros quadrados. O terreno da Praça das Bandeiras ali, se considerar um terreno, que é uma praça, não é terreno, mas mesmo assim, se considerar, dá 8.800 metros quadrados. Certo? E a construção, nem ao certo eu sei, o Valério pode falar com maior propriedade quantos metros quadrados. Então, não tem impacto, não existe impacto de vizinhança. Se ali já passa diversas linhas de ônibus, certo? Pelo que eu sei, parece que não vai aumentar, certo? Então, não tem impacto novo, já existe aquilo ali. A única coisa é que nós estamos preservando mais a catedral, jogando o ponto para baixo. Tá? Então, não tem estudo de impacto de vizinhança. O senhor vai receber oficialmente, certo, o pedido do ofício do senhor, certo? Mas com isso aqui. Mas já gostaria de deixar aqui com o senhor, certo? Para a gente... E aguardamos o documento oficial. O senhor concorda que o que está sendo feito em relação ao projeto apresentado, com aquilo que está sendo executado, que nós estamos vendo lá, inclusive nós temos fotos que já estão sendo encaminhadas para oficializar o CONDEFA, comprometeu totalmente o conjunto arquitetônico das praças, mexeu no visual. Porque a maquete até então apresentava uma construção, apresentava um projeto. E, na verdade, na prática, nós estamos vendo outra coisa lá, Valéria, até talvez seja na sua área mais específica aí. O que a gente está vendo é uma construção que no projeto, ao nosso entender, ainda não definitivo, foi apresentado uma coisa com o CONDEFA e está sendo executado de outra forma. A gente está vendo ali um caixote de alumínio, de ferro, enfim, que comprometeu totalmente o conjunto arquitetônico da praça, não tenha dúvida. Um patrimônio tombado, que até então nós temos Praça da Bandeira, Praça da Catedral, tombada, correto, vereador Coraúci? Infelizmente, a gente vê ali um trambolho, um caixote que está, sim, comprometendo totalmente o visual da praça. Vou passar a palavra ao Coraúci, aí depois vocês manifestam. Eu não diria que é um caixote, ali é uma construção, mas que não se coaduna com o restante da praça.
É uma bela construção, mas que infelizmente não se coaduna com o restante da praça. A praça, ela perdeu aquela o charme da praça propriamente dito, no meu modo de entender. E hoje, coincidentemente, no meu programa de rádio, uma ouvinte telefonou reclamando, e no meio do programa do padre Marcelo Rossi, às 9 horas da manhã, que é um programa de orações, a mulher falou: posso fazer uma reclamação? Eu falei: por favor, faça, né? Esses terminais que estão sendo feitos, nós estamos tomando chuva. Não está dando para terminar. A gente tá lá e está tomando chuva, sim. A impressão que dá é que não é por outro motivo. Então, estamos tomando chuva. E a mulher falou assim, ela deve ter falado por uns 5 minutos, mais ou menos. Só queria fazer isso, eu não sei nos outros bairros, né, que está acontecendo, mas, na verdade, nós estamos... até eu imaginei o seguinte, que choveu muito esse último dia, né? Choveu demais a conta. Mas ela não disse desse último dia, ela disse que as pessoas estão tomando chuva. Se um dos motivos é esse, fazer com que a população se sinta livre da chuva e do sol, não está sendo conseguido. Bom, cabe à Secretaria do Planejamento aprovar os projetos de uma forma seguindo a legislação vigente. Eu, como arquiteto, e o padre Francisco está aqui, ele pode talvez lembrar, a praça em si, ela era quase que uma favela. Quando tinha a feira de artesanato ali na frente, eu fui autor do projeto que desenvolveu as barraquinhas para que ficasse homogênea, e a partir da revitalização, na primeira fase, teve todo um cuidado para que as barracas não ficassem tomando o espaço visual da praça, que realmente era horrível. Esse segundo ato, que é melhorar a qualidade para que as pessoas tenham proteção de vento, chuva, sol, não se pode, como o Coraus falou, não se pode levar ao pé da letra as chuvas que deram esses dias, que inclusive lá na Secretaria do Planejamento chegou a molhar a impressora, computadores, porque foi uma chuva completamente fora do normal. Agora, os padrões que estão sendo construídos, para mim, equipamentos urbanos, e não uma construção do jeito que está sendo feita, a estrutura está chamando muita atenção, porque ainda não está pronta, ela vai ser fechada com vidro, ela não vai tomar como se fosse uma parede ou algo fechado, vedando a visão. Elas vão ter ali painéis translúcidos que vai dar para ter a visão do que está atrás. Está tomando um vulto muito grande, porque está tendo aquele fechamento com tapumes de telha, que aquela telha sim é de alumínio, e aquilo incomoda. Enquanto não estiver pronto, enquanto não tiver com todo o equipamento de uma forma entregue ao público, aquilo que é tapume, ele compromete realmente, parece que você não tem visão nenhuma. O que você comentou em relação à alteração do projeto, o que eu vi da maquete é uma coisa, o que está no projeto, ele é específico com coisas técnicas. O visual do 3D apresentado, para mim, não chegou. Eu vi isso pela mídia. O que eu vi foi o projeto que está sendo seguido, a não ser uma questão de altura na Visconde, que teve que subir um pouquinho, por causa que ali tem um desnível, e para que o ônibus não batesse na estrutura, que é mais ou menos parecido com o que aconteceu na rodoviária, quando teve aquela reforma lá para trás, que os ônibus não entravam. Não sei se vocês lembram disso, mas a ideia era deixar com que o projeto fosse aprovado de acordo com a legislação, o que foi. E a gente tem acompanhado isso. É isso que eu queria confirmar, Valério. Exatamente. O projeto aprovado, o que está sendo executado, está seguindo fielmente aquilo que foi aprovado, que foi apresentado ao CONDEFAR, está seguindo à risca? Eu estou aqui, inclusive, eu estou sabendo do inteiro teor que você pediu agora. Eu vou fazer e já encaminho para vocês terem condição de analisar. Em 26/11/2014, a deliberação do CONDEFAT é clara, saiu até no Diário Oficial, falando que o colegiado deliberou aprovar por unanimidade
o projeto para a substituição dos abrigos paradas de ônibus na Praça das Bandeiras, no município de Ribeirão Preto. E aí tem toda uma condição para que o projeto fosse adaptado para as condições da lei que segue o município. Então, para o Condefal, o projeto aprovado é o projeto que está aqui. O visual bonitinho do 3D não é o que está aqui dentro. Aqui é um projeto estrutural, projeto técnico, com medidas, com altura, com a relação do ônibus. Então, o que está para nós é algo técnico. Não teve o visual 3D, para mim, não entrou aqui. Vereador Maurício. Agradecer a presença dos dois. A minha maior preocupação, e quero estender essa pergunta ao Valério Dias, que, como eu, não só analisa geralmente a parte técnica das coisas, mas também a parte artística, né? E eu te confesso, Valério, que quando eu vi essas coberturas sendo colocadas lá na frente da catedral, principalmente na Visconde Auma, subindo, ali dá para qualquer artista, e eu sei que você o é, a sensação é de chocar o nosso coração, né? Porque a gente vê que todo aquele cenário se perdeu. Minha pergunta é direta, Valério. Você pintaria esse novo quadro da catedral? Aí nós estamos misturando as coisas, né, Maurício? O lado quero artístico, a sua sinceridade. o lado artístico. Você pintaria esse novo quadro da catedral? Na minha visão, como técnico arquiteto da aprovação do projeto, eu segui a legislação, aquilo que foi específico. Tá. Em relação ao tamanho que ela ficou, por causa do declive da Visconde de Auma, ela tem uma diferença de 1,15 m, 1,20 m, então por isso ela ficou mais alta, chamou muita atenção. Só que ela ainda não está acabada. Não estou defendendo o projeto. Porque, Valério, a grande questão para mim foi essa. A destruição, o impacto. Quando a gente fala do. Desculpa, gente. Quando a gente fala do impacto da vizinhança, né? A lei já ficou provada aí que não precisa fazer nada. Mas eu acredito que não foi feito assim, estudo de impacto nenhum. Principalmente do visual, gente. Eu posso te garantir uma coisa, foi sim. Do visual? Era bem pior. Então você pintaria esse novo quadro? Vamos de novo. O que foi apresentado no início era parecido com aqui próxima à Câmara. Elas tinham fechamento, tinha banheiro, tinha um monte de coisa que aí sim ia comprometer não só o visual, como banheiro traz alguns inconvenientes, como o próprio vereador Coraúcio comentou. Odor, enfim, outros usos. A ideia de deixar aquilo ali limpa foi um toque meu. Teve outros, o Rufino também comentou, algumas outras pessoas durante essas reuniões comentaram que estava uma coisa agressiva, porque era nos mesmos padrões dos terminais aqui de baixo, que tinha fraudário, tinha banheiro, tinha recarga de bilhete, tinha uma série de coisas que isso sim fecharia, porque aí ter que ter paredes, fechamento, aí teria assim, um bloqueio da visão. A hora que tiver com vidros ali, que foi um toque que eu dei, porque era bem mais carregado. Como tem outros pontos que têm essas condições, ali ficou só para acesso ao ônibus, não tem outras alternativas. Visualmente, eu concordo que não ficou assim, aquela coisa que poderia ser mais limpa. Só que uma estrutura inteira em policarbonato ficaria, no mínimo, umas 8 vezes mais caro. Foi levantado esse custo. Só que não só a prefeitura, como o consórcio do pró-urbano, eles tinham uma verba limitada para cada estação, para cada terminal. Então, uma das características de se ter essa estrutura metálica para suportar tanto o telhado como esse fechamento de vidro, teve um pouco da minha participação ali, senão seria bem mais carregado. Nesse novo projeto já em 3D, finalizado, tudo, que cor que vai ser pintado esse metal lá, você já sabe? Pelo que me falaram, é tudo preto. Então vai preto? Vai sumir, porque se pintar de branco chama mais atenção ainda. Mas todos os outros são brancos, Todos os outros são brancos. O que ainda não chegou para mim isso, porque a parte que eu acompanho é a parte técnica, como arquiteto, diretor do planejamento.
O visual dessa estética teve uma designer, que inclusive super conceituada. Aí já é a Pró-Urbano. Que foi adaptando conforme a gente foi falando. E eu fui bem categórico. Eu participei da restauração da Estação Júlio Prestes, em São Paulo, que hoje é a sala da Sinfônica. E várias vezes tinha gente que dava uns pitecos lá, assim, aquelas ideias de formação completamente contrária. E aqui foi ao contrário. Aqui a gente tentou limpar o máximo para não causar tanto impacto ou tirar a visibilidade. Certo. Mesmo assim, com todo esse esforço, Valério, a gente percebe aí que acabou sendo um projeto agressivo ao patrimônio, a toda a história da Praça da Bandeira, da Praça da Catedral. Repito, eu insisto, acabou comprometendo, sim, todo o visual, aquele conjunto arquitetônico, aquele charme, bem lembrado aqui pelo vereador Coraúci, das praças ali, em frente à Catedral. Infelizmente, a gente vê um patrimônio tombado, que deveria ser respeitado. E eu agora falo particularmente, nem como presidente dessa comissão, mas por capricho da senhora prefeita, ela conseguir transformar a nossa Praça da Bandeira e a Praça da Catedral nessa situação, deixar realmente desse jeito. Nós temos que lamentar muito, muito mesmo, tudo o que aconteceu. E ela vem fechar seu mandato entregando uma obra desse nível para a cidade. É de se lamentar, e a gente tem que continuar esse trabalho, e o objetivo dessa CPI é exatamente essa: buscar alternativas, pessoas de bom senso, que não possam falar amém para atitudes tão mesquinhas, tão pequenas como essa que a senhora prefeita insistiu, repito, por capricho, em levar essa obra, esse verdadeiro trambolho para a Praça da Catedral e para a Praça da Bandeira. Tinha, sim, opção de plano B, de levar essas estações, plataformas, terminais, enfim, o jeito que ela gosta de chamar, para outros lugares, atendendo a população da melhor forma. E o que a gente vê hoje é isso aí, é um monte de ferro, e que na primeira chuva, não precisa ser chuva forte, como vem acontecendo esses dias, não, mas a primeira chuva que der, vai molhar todo mundo ali. Quer destacar algo mais, vereador? A gente já tem uma prova do que aconteceu com o terminal de Bonfim Paulista, né? É tanta técnica, é tanta coisa na hora de se analisar. Construir um terminal que das 3 às 5 horas da tarde ninguém consegue ficar embaixo dele, porque o sol bate direto nele. O povo vai para o outro lado da rua, ficar do outro lado da rua, do terminal, porque o sol bate direto nas costas das pessoas lá. Então, realmente está muito difícil. Eu não sei em que galope que foram feitos esses estudos. Infelizmente, eu volto a insistir, a gente tinha que ter uma forma de parar imediatamente essa construção, suspender essa construção. Quem sabe o tempo suspenda essa administração antes disso. Mas está difícil de acreditar que vai ficar bom. Vendo o que aconteceu em Bonfim, vendo as outras que estão paradas, né? Você vai lá no José Sampaio, está parada. Está parada. Não sei. Se é do José Sampaio que falta isso aqui para terminar, está parada, imagina as dali da Catedral. Não vai fazer até o final dessa administração, não vai fazer. Eu concordo plenamente com o vereador Maurício. Nós até tentamos, na nossa primeira reunião, oficializar a senhora prefeita, para ver se ela abrisse a possibilidade de conversa, de debate com as pessoas que amam essa cidade, que estão envolvidas nesse assunto, e a resposta que nós tivemos foi uma resposta negativa do Poder Executivo. Infelizmente, um governo que só falta realmente fechar a tampa do caixão, um governo que já está morto, um governo que só trouxe tristeza para a população de Ribeirão Preto, um governo que sangrou o cofre público em todas as áreas, praticamente estão aí as investigações comprovando isso a cada dia.
E a gente tem que lamentar que essa senhora irresponsável continua com essa obra atrapalhando o progresso, o desenvolvimento de Ribeirão Preto. E tudo isso, falo como presidente dessa comissão, com a anuência do CONDEFAR, um órgão que está lá em São Paulo, onde seus técnicos estão no ar-condicionado, em momento algum vieram em Ribeirão Preto para analisar, para olhar a Praça da Bandeira, a Praça da Catedral, conhecer pelo menos a história de Ribeirão Preto. A Catedral, quando chegou aqui, chegou primeiro que todos nós, uma igreja centenária. E hoje, passando pelo que está passando, pela falta de respeito, a falta de zelo por quem mais deveria dar exemplo, de fazer o melhor, e a gente vive com essa realidade de vir aqui para a Câmara para debater um assunto deste nível, que já poderia ter sido resolvido através da conversa, através do respeito, através, acima de tudo, do bom senso. Repito, pessoal, comunidade contra, as entidades contra, a igreja contra, somente a senhora prefeita, a Câmara Municipal em sua totalidade contra essa obra, e ela vem de forma desrespeitosa insistir nesse projeto que está sendo aí comprovado a cada dia. Um projeto péssimo, de péssimo gosto, onde, repito, na primeira chuva, chuva fraca, hein? Chuva fraca, vai molhar todos que estão ali. É muito lamentável mesmo. A palavra está aberta para quem quiser fazer uso. Caso não, antes de eu passar para as considerações finais, tanto do secretário Fernando Piccolo, quanto o nosso diretor, o Valério Dias, solicitar esses documentos, a cópia de inteiro teor do processo levado à análise do CONDEFAR, que, segundo o superintendente da Transerp, é de responsabilidade do planejamento, ok? Então, fica comprometido o Fernando Piccolo e o Valério Dias a encaminhar essa documentação para essa CPI. Pedi para a doutora Patrícia também anexar as plantas que foram encaminhadas pelo secretário de obras, o senhor Abranche, para que seja colocada também nos autos desse processo, e programar o próximo... São essas, isso. Ele vai mandar mais, isso. O inteiro teor aí é outra documentação que eles vão estar providenciando para nós até na semana que vem. Hoje é dia 20, correto? Nós vamos marcar, já deixar agendado, com a deliberação do vereador Maurício Gasparini, para o dia 27, na próxima quinta-feira, às 16h30, uma reunião entre os vereadores, membros e convidados, é lógico, da casa, os vereadores convidados, e o corpo jurídico dessa Câmara, para que a gente possa fazer uma análise dos documentos até então recebidos. Eu peço a gentileza, o Piccolo, se puder mandar até na quinta-feira para nós, essa documentação, para que a gente possa... Ok, obrigado. Então, fica agendado para a próxima quinta-feira, doutora Patrícia, dia 27, 16h30, uma reunião da comissão com o corpo jurídico da casa para analisarmos os documentos e as reuniões que aconteceram até a presente data. E para o dia 4 de novembro, só confirmar se era uma quinta-feira, 4 de novembro, a gente já convocar... Pois não? Então, no dia 4 de novembro, na quinta-feira, às 16h30 também, nós vamos convocar o engenheiro Reinaldo Lapati, o diretor de transporte, José Mauro de Araújo, para que venham a esta casa, então, falar em nome da Transerp. Vamos seguir. Como é que é, padre? Não, mas ele volta dia 26/10. E a reunião nós vamos marcar dia 4 de novembro. Então... Oi? O Latuf, eu vou colocar em deliberação ao vereador Maurício,
porque o engenheiro Reinaldo Lapati e o José Mauro, ambos capacitados para prestar os esclarecimentos necessários a essa comissão. Então, vamos convocar tanto o Reinaldo Lapati quanto o José Mauro de Araújo para que eles estejam aqui, então, no dia 4 de novembro. Na próxima semana, um balanço, então, da documentação, uma análise profunda com o nosso corpo jurídico. E no dia 4, a gente dá sequência com os representantes da Transerp. É dia 3, que é quinta-feira? Dia 30 é domingo. Esse mês é 31? Então, desculpa, dia 3, correto, doutora? Então, dia 3 de novembro, quinta-feira, é a reunião, então, com os representantes da Transerp, que anexe também aos autos, e eu passo a palavra para as considerações finais do secretário Fernando Piccolo. Obrigado. Presidente, não é defendendo o planejamento, não. Mas, como o senhor bem disse, nós temos lá em São Paulo o Condefat. E temos aqui em Ribeirão Preto, tínhamos também o Compac. E esse projeto foi apresentado no planejamento por uma arquiteta do pró-urbano. Quer dizer, o planejamento simplesmente, eu não estou tirando o planejamento disso, porque o meu diretor fez parte dessa comissão, tá certo? Mas nós temos dois órgãos, o Condefat de São Paulo e o Compac em Ribeirão, que poderiam ver o impacto visual. Para mim, você estava querendo saber sobre o impacto de vizinhança, o que os ônibus iam causar no impacto de vizinhança. Mas ali já tem um impacto de vizinhança constante. O visual, tá, que eu não sabia que era, isso é parte do Valério. Tá? Então, o planejamento aprovou tecnicamente, certo? Não fez o estudo de impacto de vizinhança, tá? Porque a lei que vocês aqui aprovaram, que é de 2007, que é de 2012, foi tida como inconstitucional, certo? Que é a 2505, tá? Infelizmente, fizeram um aditivo muito grande na lei e ela foi tida como inconstitucional. E, não sendo político, eu sou técnico, né? O secretário de Planejamento tem que ser tecnolítico, técnico-político. E outros secretários podem ser politécnico, político com técnico. Eu sou tecnolítico, certo? E volto a dizer, o senhor falou bem, o governo acabou. Mas acabou dos dois lados. O executivo e o legislativo também. Tá certo? Então, nós estamos terminando esse mandato, infelizmente, certo? De um modo muito ruim. O legislativo parcialmente, e nós que estamos aqui, cabe a nós corrigirmos, e estamos fazendo isso da melhor forma possível. Eu provoquei para falar que o governo executivo, algumas partes estão ruins, porque o planejamento garante que está bom. Certo? Que eu levo com mão de ferro. Com a graça de Deus, em dezembro agora, vai fazer 6 anos e 3 meses que eu estou como secretário, nunca tive uma mancha. Secretário, mas um adendo. O planejamento faz parte desse conjunto de obras, em especial, vamos falar, Estação Catedral. O planejamento tem sim, por mais técnico que seja, o planejamento tem a sua responsabilidade, tem a sua contribuição. Desculpe a franqueza, mas já que o senhor tocou no assunto, o planejamento tem sim a sua contribuição para esse desfavor que essa senhora Darcy Vera está fazendo para Ribeirão Preto, porque vocês participaram como técnico e vocês assinaram, vocês avaliaram uma obra que, na nossa visão, na visão da população que está aí, de toda a Câmara Municipal, toda, das 22 entidades que formam o FERP, uma obra, no mínimo, irresponsável. Tem, sim, a parcela de contribuição do planejamento. Tem a parcela de aprovação do planejamento, de aprovação daquilo que nos foi apresentado e autorizado pelo Condefat. Então, dentro da lei, nós estamos sim corretamente. Sim. Tá? Muito obrigado. Valério.
Só para completar aquilo que havia falado no início, a ideia original era muito mais complexa, tinha inúmeras situações que iriam comprometer a visibilidade, não só da igreja, como também das outras partes da praça. Mas hoje, se você passar, pelo menos na parte de cima, em frente à catedral, aquelas pequenas... Aquilo não dá nem para se falar que é um terminal de ônibus. Ali é mais ou menos igual antigamente, era um ponto de ônibus, que é só aquela meia cobertura, que ela também toma um pouco da visibilidade. Mas, voltando a analisar, as pessoas que usam o ônibus, que aqui eu imagino que poucos façam isso, tem constante problema de intempéries, é frio, é calor, é sol, é chuva, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Durante as reuniões que nós tivemos, eu fui categórico, porque tinha muita coisa, e ali não precisava de tudo aquilo, porque tem o terminal aqui embaixo, próximo à rodoviária, que tem toda essa infraestrutura, de berçário, de banheiro para motoristas, enfim, dar uma qualidade, tanto para quem usa o serviço, como para quem também trabalha nele. A ideia foi melhorar a qualidade do que já estava consolidado ali. Visualmente, concordo, ele interfere, não é uma coisa absurda, não é faraônica, mas interfere. Poderia, como eu já falei, ter sido de policarbonato, só que o custo era 8 vezes maior, porque é um material super rígido, só que é muito mais caro. A estrutura dele não comprometeria tanto, porque é uma coisinha fininha, de alumínio rígido, que suporta o peso, enfim, a condição estrutural para que ele tivesse sido edificado ali. Só que o custo seria muito maior, seria 8 vezes mais caro. Então, se optou por vidros, com um fechamento de estrutura metálica, que, ao meu ver, incomoda um pouco visualmente, mas, em termos econômicos, era o que tinha para a melhor solução. Nós, do planejamento, como diretor, eu acompanhei durante 14 reuniões, extensivamente debatemos de ter melhorias e não todo aquilo que aquele aparato queria ter. Então, se estamos discutindo aqui hoje a questão se está certo aquilo ou não, se está causando um impacto visual ou não, iria ser muito mais carregado. A ideia foi bem melhorada graças a essas reuniões que nós tivemos. E se chegou numa condição visualmente perto do que era, 70% melhor em questão de visibilidade. Se ficou bonito, se ficou perfeito ou não, a ideia era a qualidade para as pessoas que vão usufruir desse equipamento urbano, um mobiliário urbano. Então, a condição que eu adotei como diretor era aprovar tecnicamente a construção do jeito que foi projetada pelos arquitetos e engenheiros do consórcio pró-urbano, com aval de toda a equipe que atuou junto da infraestrutura, da obra, da administração, fazenda, porque parte desse valor também é pago junto com a prefeitura, tem o consórcio que eles têm a contrapartida, na época era 26 milhões e alguma coisa, e foram sendo executadas na inicial. Isso foi discutido várias vezes. E aí não se chegou a esse valor, cada terminal é 1 milhão e pouco. Mas só que a Secretaria da Fazenda acompanha isso. Por quê? Não é... Não, tinha gente da Fazenda nas reuniões. Não, é o que eu estou falando. O planejamento em si, nós fizemos a parte técnica, a aprovação daquilo que foi feito em várias reuniões, o que foi apresentado, foi discutido. Vocês, se quiserem, no inteiro teor, vocês vão ver que teve algumas coisas que foram canceladas. Inclusive, as duas que eram em frente à igreja, elas não estão no processo de aprovação. Só as duas da Américo Brasiliense e a da Visconde, justamente para não ter esse problema de interferência visual. Mas só um adendo aí, as da Florência não estão porque o CONDEFAL não autorizou. Elas não estão autorizadas, por isso que elas não estão, mas a prefeita insistiu nas obras também em frente à catedral. De novo, a gente trabalhou em cima do que o CONDEFAL falou. O CONDEFAL autorizou as de baixo, porque elas já existiam, e a da lateral. As de cima foi cancelado todo o inicial do processo.
Então, o que foi aprovado foi só as duas de baixo e a da subida da Visconde. Ou seja, mais uma irresponsabilidade também do Condefar. Bom, agradecer mais uma vez ao Piccolo, Valério Dias. O que a gente tem, acho que eu já estou chegando a uma conclusão de que, infelizmente, essa administração não vai tomar a atitude que todos nós queremos, que era a suspensão das obras imediatamente, né, e reverter a situação que se encontra a obra hoje. Eu estou ficando, cada dia que passa, mais desmotivado a acreditar nessa possibilidade. Ainda mais sabendo, agora, que houveram 14 reuniões com um grupo grande de pessoas, e saber que, em nenhum momento, essas 14 reuniões nem se ventilou em não se fazer mais essas obras, né? Ou seja, repetimos aqui, não ouviram a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, por unanimidade, gente. A Câmara votou uma lei, né? Fomos até corajosos aqui, votamos uma lei por unanimidade, 22 vereadores dizendo não à obra. Quantas entidades fazem parte da FERP? 25 entidades dizendo não à obra, né? A população, a comunidade unida em volta da catedral, dizendo não à obra. Mais de 30 mil no abaixo-assinado. Está aqui o Padre Chico, que virou o emblema dessa luta que foi travada aqui na cidade. E 14 reuniões, nem se ventilou em parar com isso. Não vamos fazer mais isso, a cidade não quer isso, né? Então, foram até o fim, e pelo que eu estou vendo, já recebemos aqui várias autoridades, né? Não tenho mais esperança de que a gente vá conseguir ficar sem essa obra, da maneira que a gente queria, né? Existe essa possibilidade? Vocês dois acham que existe a possibilidade de parar a obra imediatamente, como a gente está requisitando? Só a prefeita pode fazer isso agora, né? Somente a prefeita. Só a prefeita. Da prefeita, infelizmente, nós não podemos esperar mais nada, Padre Chico. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Maurício Gasparini, Fernando Piccolo, Valério Dias, a todos vocês que nos acompanharam até agora. Ficam, então, programadas as duas próximas reuniões para darmos sequência, então, a essa CPI. Agradecer à doutora Patrícia pelo auxílio jurídico nessa reunião. E, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.